Gente, mais uma vez aqui de volta no nosso podcast, na companhia deste grande amigo, grande referência do combate à criminalidade do nosso país, secretário de São Paulo, Guilherme Derrite. Derrite, queria um bate-papo rápido com você aqui. Saber, amigo, o que nós podemos fazer a mais? Eu sei que você está fazendo um trabalho, fazendo o que pode aqui no estado de São Paulo, mas você não acha que falta no governo federal dar uma prioridade àquela que é para mim, para todos, é o maior problema do nosso país hoje? O nosso partido, graças à sua inspiração, lançou hoje um novo lema, né? Brasil do futuro é Brasil mais seguro. E isso é um lema que mostra a importância que os progressistas dão a esse tema em todos os níveis, seja nível federal, estadual, pelo país afora. Mas tem em você a nossa grande referência. Obrigado, senador. Olha, primeiro eu estou muito feliz com esse protagonismo que o nosso partido Progressistas está tendo na segurança pública, está assumindo vários fóruns que já rodaram alguns estados, esse aqui de São Paulo, grandioso, mais do que isso, entregando resultados efetivos, propostas efetivas para melhoria. Agora, quando se fala no governo federal, o que está faltando, na verdade, o governo federal, eles têm uma desconexão completa da realidade. Então é a mesma coisa que querer cobrar de alguém uma coisa que a gente sabe que eles não vão entregar. Eles não têm noção do problema da segurança pública no Brasil. Tem na figura do seu líder máximo, a esquerda e o PT, sempre acreditaram que o bandido é um coitadinho, vítima da sociedade. Eles pregaram isso. Há pouco tempo atrás, o Haddad, quando foi candidato aqui a governador de São Paulo, uma das políticas públicas anunciada por ele durante a campanha, era uma política de desencarceramento. Tirar... Já é muito... Senador, é muito difícil manter alguém preso no Brasil. E mesmo aqueles que estão presos, eles queriam tirar da cadeia e colocar nas ruas. O atual presidente da República, aqui não é direita contra esquerda, nós somos oposição ao atual governo, todo mundo sabe, mas não é essa a questão. A questão aqui é criminalidade, barbárie contra a civilidade. Nós estamos do lado da população. O presidente da República, há pouquíssimo tempo atrás, falou que não aguentava mais ver a polícia oprimindo os coitadinhos que roubavam um aparelho celular para tomar uma cervejinha. Falou recentemente agora que o traficante é vítima. Eles não têm noção, completa noção, eles são desconexos da realidade. Então, o que cobrar de um governo como esse? Eles estão perdidos na segurança pública. E os estados, a maior parte dos estados no Brasil, vem se esforçando muito. A nossa principal barreira é a legislação. E aí o Partido Progressista assume esse compromisso. Se eu perguntar, eu gosto muito de dar os números aqui, e eu tenho legitimidade por conta da secretaria. De janeiro de 2023 até outubro de 2025, se eu falar a quantidade de presos que nós prendemos aqui em São Paulo, é algo assustador. Foi o maior da história, o maior número da história, um aumento de quase 40% comparado à gestão anterior. 540 mil criminosos presos. Gente, 540 mil criminosos presos, para quem é de São Paulo, é maior do que a população de São José do Rio Preto. Talvez seja maior do que a população de várias cidades do Piauí. Então, o que acontece? Onde estão esses 540 mil presos? A maior parte deles não está na cadeia, senador. Esse é o grande problema. A execução penal no Brasil praticamente não existe. São Paulo e um ou outro estado tem presídios para cumprimento de pena no regime semiaberto. Os outros não têm, ou seja, ele já sai do regime fechado direto para o regime aberto. São mais de 330 mil criminosos com mandado de busca, ou seja, procurados pela justiça, que estão nas ruas. E o que eles estão fazendo nas ruas? Cometendo novos delitos. Então, se a gente não alterar a legislação e não aplicar a política de tolerância zero, o enforcement, o empoderamento das forças de segurança, o apoio aos profissionais de segurança pública, que muitas vezes são acusados como se eles fossem os malvados. Recentemente, uma jornalista tentou taxar os policiais como assassinos, sem o devido trânsito e julgado. Policial, que é a única profissão no mundo que faz um juramento
de arriscar a própria vida, de oferecer a própria vida em benefício da população. Então, o governo federal está completamente perdido nesse tema, eles não sabem trabalhar com esse tema, tentam agora, porque é a maior preocupação da população, tentam se apoderar e encaminhar uma PEC da segurança pública para o Congresso Nacional, que ao invés de fortalecer e ajudar no custeio da segurança pública nos estados, porque hoje mais de 80% recai sobre os governadores, sobre os estados. 10% fica com a União e cerca de 10% com os municípios. Ao invés de ajudar, não, quer centralizar poder, quer dizer para os governadores, o que vocês devem fazer, tirando o poder do governador, coisa que o Congresso tenho certeza que não vai aceitar. Mas enfim, o que a gente precisa fazer? Alterar a legislação, recuperar o instituto da prisão no Brasil. O criminoso que comete crime tem que ficar efetivamente preso e apoiar as forças de segurança aplicando tolerância zero. A partir daí, o Brasil, aí sim, vai ser o Brasil do futuro, o Brasil mais seguro. Gente, eu vejo que nós não temos outra alternativa a não ser apoiar as nossas forças policiais, tentarmos tirar um pouco da sua experiência de pessoas que compuseram esse fórum aqui que nós fizemos aqui em São Paulo, de que legislação nós devemos aprovar urgentemente e apoiar quem combate crime no nosso país. Eu não vejo, Derrete, a população sem vontade de apoiar nossas forças policiais. Eu me lembro bem quando você enfrentou, teve aquela operação em Santos, tem algumas imagens duras de alguns erros que os policiais cometeram aqui em São Paulo. A população ficou do lado de vocês, porque sabe que vocês estão fazendo esse enfrentamento. E muito dessa imprensa que às vezes atacou, que quer criar essa imagem negativa para os policiais, não encontraram eco na população. Isso foi muito importante. Eu via naquela época, todas as pesquisas de opinião eram de apoio ao seu trabalho, ao trabalho firme do governador Tarcísio, que lhe dá todo esse apoio, foi muito firme para lhe apoiar quando houve algum questionamento. Isso é muito importante, nós não temos como retroceder. Não dá para combater bandido com flores. Bandido tem que ter medo da polícia, isso é que tem que acontecer. Não o contrário, como muitas vezes nós vemos aí pelo país afora. Nós temos que ter esse enfrentamento. Essa questão do governo federal devia ajudar na questão financeira, colocar recursos para que as polícias estaduais, polícias militares dos estados possam acabar essa disputa ridícula por essa PEC ou de outras situações que querem atrapalhar o trabalho das pessoas que querem combater, como você, o crime no nosso país. Então, pode ter certeza que no nosso partido, essa mudança desse lema agora, Brasil do futuro é Brasil mais seguro, é muito emblemático para todos nós, do nosso apoio, e que nós queremos usar o seu trabalho e trabalho de pessoas que têm coragem como você para dar dimensão a esse lema pelo país afora. Então, esses bons exemplos aqui de São Paulo, em todos os índices de São Paulo tem os melhores índices do país, isso é um orgulho para todos nós e que nós queremos levar essa experiência para todo o Brasil. Não, senador, obrigado. E olha que horas são, 11h11. Senador, pouca gente sabe, mas a guerra que nós enfrentamos na Baixada Santista foi um divisor de águas para a história da segurança pública de São Paulo. Infelizmente, quando nós assumimos a gestão, os dois pontos principais em que o crime organizado era mais visível, mais perceptível para a população, era o centro de São Paulo, região da Cracolândia. Eu quero falar um pouco sobre o que nós fizemos aqui, e Baixada Santista. Baixada Santista existia domínio de território pelo crime organizado. Infelizmente, o soldado Patrick Reis faleceu, depois o cabo Cosmo, o cabo Silveira. Eu transferi o gabinete da Secretaria de Segurança Pública para a Baixada Santista e permaneci 15 dias ininterruptamente lá. Nós encontramos um cenário de guerra que foi necessária uma atuação forte da polícia, não por opção nossa, porque nós éramos recebidos por disparos de fuzis nessas comunidades. Nós desmobilizamos 27 barricadas na Baixada Santista, aqui, a 40 minutos de onde nós estamos aqui. 3,5 toneladas de droga foram apreendidas, mais de 2.000 presos, 238 armas, sendo que destas 40 fuzis, 474 procurados pela justiça capturados. E o que é interessante, nesse período foi o período de maior
aprovação do governo do Estado de São Paulo durante a operação da Baixada Santista. Nos dá muita legitimidade, e foi feita uma pesquisa interna que mostrou que 85% da população apoiava as operações na Baixada Santista de combate ao crime organizado, exceto uma região do Estado, a região da própria Baixada Santista, que encontrava 90% de apoio. Isso quer dizer, para nós, senador, é uma evidência de que não importa se a pessoa vota na esquerda ou na direita, 90% da população, eu desconheço algum presidente da República na história do Brasil que tenha sido eleito com 90% de votos. 90% da população que sofre nas mãos do crime organizado apoia uma segurança pública mais eficaz e um combate mais efetivo à criminalidade. Esse é o primeiro ponto. Depois da recuperação desse território, nós aumentamos em 600 policiais militares o efetivo, conectamos a tecnologia usando o sistema Muralha Paulista para capturar procurados, fizemos parcerias importantes com o Ministério Público e Poder Judiciário para monitorar indivíduos pertencentes ao crime organizado. E no centro de São Paulo, ao longo de 2 anos praticamente da nossa gestão, o governador Tarcísio me chama no início da gestão e fala: Derrite, tem como acabar com a Cracolândia? Eu falei: tem, governador, mas não depende só da segurança pública. Exige um trabalho multidisciplinar que vai exigir tanto da assistência social e da saúde, uma energia muito grande. Segurança pública, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos conter a crise, ou seja, a gestão anterior espalhou os usuários pelo centro. Nós realocamos novamente, centralizamos esses usuários para requalificar, saber quem são e dar o devido atendimento de saúde. O governador criou o hub de atendimento a crack e outras drogas, teve vazão e atendimento para milhares de usuários dependentes químicos. Nós dividimos usuário dependente, morador de rua e traficante. E no traficante foi a nossa energia da segurança pública. 1 ano de investigação da Operação Resgate, pela Polícia Militar com a Operação Impacto, mas a Operação Downtown, do DENARC, Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, do Dr. Ronaldo Saeg, e do nosso brilhante delegado-geral, Dr. Arthur Dian. Depois de 1 ano de investigação, nós descobrimos o ecossistema criminoso da Cracolândia, o que era a mola propulsora, o coração da Cracolândia, porque ele se retroalimentava. Nós descobrimos 78 hotéis e hospedarias que utilizavam, tinha uma tripla função. A droga, a cocaína vinha da Bolívia, ia para a Baixada Santista, fazia a mistura da droga, vinha para a favela do Moinho, que era o verdadeiro bunker do PCC, e era distribuída nesses 78 hotéis. Esses hotéis tinham uma tripla função: armazenar a droga para ficar mais fácil ali para distribuir, fornecer espaço para o usuário de cocaína e de crack, e o principal ponto que ninguém ainda tinha tido essa descoberta: usava o CNPJ do hotel, dessas hospedarias, para fazer a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. E aí eles mandavam para outras CNPJs, outras contas, e parava na conta de um indivíduo chamado Léo do Moinho. Foi preso pela Rota, Léo do Moinho, porque ele era o líder da favela do Moinho, foi preso pela Rota na Baixada Santista. Os 78 hotéis, nós solicitamos e o Poder Judiciário deu ordem para fechar. Nós fechamos com tijolo, cimento, foram fechados. As contas, todas bloqueadas, tem 210 milhões de reais bloqueados. Esses hotéis faturavam 15, 20 milhões por mês. Só que quando eu falo em hotel, gente, não é hotel que vocês estão imaginando, uma rede de hotéis. Eram verdadeiras espeluncas do centro que lavavam dinheiro. Não tem como faturar 15 milhões, era lavagem de dinheiro mesmo. E nós descobrimos isso. Com os hotéis fechados, com as lideranças presas, com mais de 1.800 criminosos presos por tráfico de drogas, com aumento de efetivo, com a inauguração de unidades novas da Polícia Militar, a 2ª Companhia do 7º Batalhão, a Companhia de Força Tática do 7º Batalhão, uma companhia só de motocicletas da Rocan do 7º BAEP, com 80 novas motocicletas. Nós alcançamos os menores índices de roubo da história do centro de São Paulo, a recuperação da Praça da Sé, a inauguração de 11 novos postos policiais, bases da PM, bases que foram feitas com container, blindadas, para dar segurança para o nosso policial. Nós começamos a ver o esvaziamento desse ecossistema. E para finalizar, faltava o bunker, atacar o bunker do PCC, que era a favela do Moinho. Aí eu falei: governador, só um trabalho para retirar essas famílias dali. E aí o governador Tarcísio, que é muito inteligente, muito preparado, chamou o nosso secretário de Habitação, Marcelo Branco, e entregou para essas famílias. Hoje já tem mais de 80% que já toparam a desocupação da favela do Moinho, entregando casas do CDHU ou aluguel social. Ou seja, atacamos o bunker. E fomos confrontados. Aí
a esquerda, a oposição aqui em São Paulo, não queria que as famílias saíssem, ou seja, eles queriam que eles permanecessem na miséria. Eu falo assim, mas como que é? É irracional isso. O governador está oferecendo uma casa nova para uma pessoa que mora num barraco na comunidade, e a maior parte dessas pessoas são pessoas trabalhadoras, que querem melhoria de vida. E é óbvio que tinha o interesse do crime organizado por trás. Tanto é que uma pseudo-líder comunitária, chamada Alessandra, recebeu um ministro da República Federativa do Brasil, foi até essa comunidade, recebido por ela para uma visita do presidente da República. E essa líder comunitária era a pessoa que pregava ali que era contrária à saída, que era um absurdo, as operações policiais acontecendo. Resumo da história. A operação de inteligência continuou e ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Essa mesma pseudo-líder comunitária, porque na verdade ela era traficante. Alessandra, irmã do Léo do Moinho. Então o crime organizado estava enraizado. Aí por que a Cracolândia acabou? Porque nós usamos inteligência, investigação, descobrimos o ecossistema criminoso, descobrimos a lavagem de dinheiro que era utilizada pelos hotéis. O Ministério Público nos ajudou muito numa segunda operação, Operação Saúde e Dignidade. O MP é um grande parceiro nosso aqui no combate ao crime organizado. E aí a retirada dessas famílias, levando dignidade para elas, oferecendo moradia digna e própria, acabou com o bunker que armazenava as drogas. A Cracolândia deixou de existir. Um problema de décadas que acontecia em São Paulo, que todo mundo falou que era impossível acabar, nós conseguimos acabar. Mas até agora, a grande mídia, né, não divulgou isso. A gente espera e a gente precisa divulgar, por isso que esse espaço aqui é importante a gente falar isso. Verdade, Rich. Olha, esse exemplo que você nos deu da Cracolândia, do trabalho que vocês fizeram, eu que já conheço ali, toda aquela região, o que mudou aquela região, nos enche de orgulho e a certeza, gente, não existe outra forma de nós enfrentarmos essa questão no nosso país. É com planejamento, inteligência, competência e, principalmente, coragem e decisão política. Isso vocês tiveram aqui, com você, e nós temos que enaltecer também aqui o papel do governador de ter lhe dado todos esses instrumentos que você falou, o prefeito também. Prefeito aqui, parceiro, Ricardo Nunes, muito parceiro nosso. Então eu acho que nós temos que haver. Espero que a gente chegue um dia, Derrite, que a gente tenha também o governo federal com outra visão, né? Aquela mensagem desastrosa do presidente da República que nos envergonhou, e acho que envergonhou até ele, a repulsa foi tão grande da população que fez com que ele voltasse atrás de considerar traficante vítima no nosso país. Então, nós vamos mudar com pessoas como você, que nós temos muito orgulho de ser progressistas. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, senador. Tamo junto.